Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Torques, eu sou professor de Regimento Interno de Tribunais Eleitorais e na dica de hoje nós vamos tratar a respeito da competência do tribunal. A competência do tribunal ela vem explicitamente tratada no artigo 23. Nós temos ali diversos incisos e alíneas que vão declinar todas as hipóteses de competência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Nós temos grupos de competência, ou seja, competências judiciais de natureza originária, ou seja, de processos que começam perante o TRE São Paulo, e temos também as competências chamadas de competências recursais, que são aquelas situações nas quais, das decisões dos juízes eleitorais ou das juntas eleitorais, lá no primeiro grau de jurisdição eleitoral, dessas decisões, a parte que se sentir prejudicada e desde que ela entre nas hipóteses de cabimento, ela pode ingressar com recurso perante o TRE São Paulo. Essas são as duas principais competências. Além disso, nós temos também competências de caráter administrativo, de caráter normativo, que é muito importante no âmbito dos tribunais eleitorais, e também a competência consultiva. Nesta dica, nós vamos destacar algumas competências de caráter originário, ou seja, de ações que se iniciam diretamente no segundo grau de jurisdição. E justamente pelo fato de se iniciarem diretamente no segundo grau de jurisdição, elas possuem um relevo maior para fins de prova. Perfeito? Então, somente esclarecendo. E antes de nós ingressarmos efetivamente, friso para vocês, nós não temos como tratar de todas essas competências, mas a leitura do artigo 23 do regimento interno é fundamental para a sua prova. Então anota aí para que você leia, se você vai fazer o concurso do TRE São Paulo, você tem que ler e compreender cada uma das hipóteses de competência que nós temos dentro do regimento, perfeito? Então vem comigo, eu vou destacar aqui algumas competências originárias que são muito importantes. Vamos lá. Como eu disse, competência do tribunal é o assunto da nossa dica de hoje, pessoal. Vamos começar tratando do conflito de competência entre juízes eleitorais. Primeiro aspecto aqui, nós estamos a falar de conflito de competência, não é conflito de atribuições. Pessoal, é o seguinte, qual que é a diferença de um e outro? Um conflito de competência é aquele que se estabelece em relação a matérias de caráter jurisdicional, em relação a processos, a conflitos de interesse. O conflito de atribuições envolve assuntos de caráter administrativo, quando dois juízes estão discutindo aí a competência de uma atribuição, e não para julgamento, a discussão não se dá para julgamento de um processo propriamente. Então, tenha claro que a competência da qual falamos aqui é a competência o conflito de competência, não o conflito de atribuições. Perfeito? Primeiro aspecto. Outra situação. O conflito ele pode ser positivo ou negativo. O conflito positivo é aquele no qual dois ou mais juízes se reputam competentes para análise daquela matéria, para análise daquele processo. Então nós temos lá o juiz da zona A que diz assim, isso é processo de minha competência. E nós temos o juiz da zona B que diz o seguinte, não, esse processo também é da minha competência. Então é um conflito positivo, pois ambos se julgam aptos a analisar a matéria. Perfeito? Por outro lado, é possível também que nós tenhamos o conflito negativo, no qual os dois juízes ou mais juízes, eles dizem assim, não sou competente para tratar dessa matéria. O juiz A diz assim, a competência não é minha, e sim do juiz B. E o juiz B, por sua vez, diz assim, não, a competência não é minha, mas sim do juiz A. Nesse caso, como ninguém quer a competência, nós temos o denominado conflito negativo. Seja em uma situação, seja em outra situação, o conflito de competências perante o TRE se estabelece na hipótese que nós vamos ver agora. Vejam ali. Compete ao tribunal processar e julgar originariamente, portanto, processo que se inicia perante o tribunal, os conflitos de competência entre os juízes eleitorais do Estado. Então, prestem atenção no seguinte, pessoal, nessa palavra aqui, juízes eleitorais do Estado. Então, vejamos embaixo um exemplo. Conflito de competência estabelecido entre a 7ª Zona Eleitoral de Agudos do TRE São Paulo e a 23ª Zona Eleitoral de Bauru
do TRE São Paulo. No caso, nós temos duas zonas eleitorais dentro do TRE conflitando, seja conflito positivo, seja conflito negativo, quem vai decidir o conflito de competência é o Tribunal do TRE São Paulo. Perfeito? Vou trazer ainda para vocês duas outras situações nas quais podem gerar alguma dúvida de entendimento e vocês não podem errar. Vejam só, nós temos aqui o conflito entre a 7ª zona de agudos do TRE São Paulo e um conflito e a outro conflitante é a 30ª zona eleitoral de Nazaré do TRE Bahia, pessoal. Aqui nessa situação, você deve atentar para o fato de que nós temos dois tribunais diferentes conflitando. Aí eu pergunto para você, é um conflito entre dois juízes eleitorais, dois juízes de primeira instância. Quem vai resolver o conflito? O TRE São Paulo? O TRE da Bahia? Nenhum dos dois, pessoal. Como são conflitos que se estabelecem, muito embora se estabeleçam no primeiro grau, eles se envolvem TREs distintos, a competência de julgamento desse conflito é do TSE. Então vamos tomar nota aqui. A competência nessa situação não será nem do TRE São Paulo, nem do TRE da Bahia, mas sim do TSE. Porque o TSE é o órgão hierarquicamente, funcionalmente superior aos dois TREs, muito embora o conflito não se estabeleça propriamente entre o segundo grau de jurisdição desses dois tribunais, mas sim entre juízes eleitorais, só que de estados diferentes, perfeito? E também eu gostaria de destacar a seguinte situação. No caso, temos aqui um conflito da 7ª zona eleitoral de agudos do TRE São Paulo e um conflito com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Vejam, aqui nós estamos dentro do mesmo estado, mas esse conflito se dá entre o primeiro e o segundo grau. Temos conflito, pessoal? Podemos até ter o conflito, mas quem vai dirimir essa situação, quem vai determinar como será processado e onde será processada o processo, a competência final do processo, a fixação da competência, ela vai se dar pelo tribunal. Por quê? Porque o tribunal, funcionalmente, ele tem a prerrogativa de definir a competência dos juízes eleitorais nessa situação. Perfeito? Então aqui nós não temos propriamente um conflito de competência. Não haverá um suscitamento de conflito de competência. O TRE do Estado de São Paulo é quem definirá se a matéria será julgada pelo tribunal ou se a matéria será julgada pela 7º juízo lá da vara, pela 7ª zona eleitoral de agudos do TRE São Paulo. Perfeito? Então, vejamos aqui só para tomar nota. Nesse caso, nós não temos um conflito de competência, tá bem? Então, em relação ao conflito de competência, esse será o destaque, lembrando que ele tem que se estabelecer entre juízos eleitorais de primeira instância dentro do Estado de São Paulo. Na sequência, nós vamos tratar a respeito do crime eleitoral. Pessoal, isso aqui é uma matéria complicada, por quê? Porque quando você estuda lá em direito eleitoral essa matéria, ela vem de uma forma um tanto quanto vaga. O Código Eleitoral não disciplina a matéria. E os regimentos internos, e além disso, o Código Eleitoral é extremamente antigo, ele não foi recepcionado pela Constituição em grande medida no que diz respeito aos crimes eleitorais, então isso gera um certo desconforto da gente ao estudar. Aqui dentro da matéria do regimento, nós temos que nos ater especificamente ao que diz o nosso regimento. E ele prevê o seguinte, que no caso de crimes eleitorais que são originários do TRE São Paulo, nós temos as seguintes hipóteses, pessoal, prestem atenção. Será competente o TRE São Paulo para julgar crimes eleitorais, primeiro, somente crimes de caráter eleitoral, dada a competência material da Justiça Eleitoral, somente vai julgar crimes eleitorais praticados pelos juízes eleitorais, crimes praticados pelos promotores eleitorais, crimes praticados pelos deputados estaduais, crimes praticados pelos prefeitos e também por autoridades estaduais. Que autoridades essas? Aquelas que respondam perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por crime de responsabilidade. Daí a pergunta que decorre disso você vai me perguntar assim,
Quem são essas autoridades? Pessoal, essas autoridades, elas vêm descritas na Constituição do Estado de São Paulo. E isso não vai ser cobrado na sua prova. Então, até para que você não se confunda, você tem que memorizar a literalidade. Então, será competente o juiz, os crimes eleitorais praticados pelos juízes, pelos promotores eleitorais, pelos deputados estaduais, pelos prefeitos e as autoridades estaduais que responderem por crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo serão julgadas pelos crimes eleitorais que praticarem perante o TRE. Perfeito? Então, encerramos aqui mais uma competência relevante e para nós encerrarmos a matéria, eu vou tratar com vocês agora a respeito das ações constitucionais. Vejam só. Nós temos dentro da Constituição a disciplina de várias ações constitucionais. Para nós aqui vai interessar as 4 ações clássicas, quais sejam habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Essas ações elas poderão tramitar perante o Tribunal do TRE São Paulo. E quando que a competência será originária do TRE São Paulo? Nas hipóteses que eu descrevi neste quadro. Vejam. Será competente o tribunal para julgar o habeas corpus contra ato de autoridade que respondam perante o Tribunal de Justiça do Estado por crime de responsabilidade. Então você veja, aquela hipótese lá do crime eleitoral também vai se aplicar aqui, lembrando que isso vem definido explicitamente na Constituição Estadual do Estado de São Paulo. Também será competência do tribunal para julgar os habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. E aqui é o seguinte, pessoal, dada a possibilidade de violação do direito de ir e vir e com o possível ajuizamento dessa ação perante o tribunal, perante o juízo competente, no caso perante o juiz eleitoral competente, há possibilidade de que essa demanda de que esse pedido não seja analisado a tempo pelo juiz eleitoral. Nessa situação e somente nessa situação é possível que você, ao invés de ingressar no primeiro grau de jurisdição, você já ingresse com o processo perante o tribunal, perfeito? Na sequência, pessoal, mandado de segurança. Quais são as hipóteses de cabimento do mandado de segurança? Nós temos o seguinte: cabe mandado de segurança contra ato de autoridade que respondam perante o Tribunal de Justiça por crime de responsabilidade. Notem, é a mesma hipótese aqui, só muda a matéria. Aqui nesse caso é quando houver violação do direito de ir e vir, e aqui é quando houver violação de direito líquido e certo. Então, quando der a violação do direito líquido e certo e for ato praticado por autoridade que responda perante o TJ por crime de responsabilidade, a competência para julgar essas ações em matéria eleitoral será do tribunal. E nós temos também a seguinte hipótese: contra seus atos, ou seja, do próprio tribunal, do seu presidente, dos seus membros, do corregedor, dos juízes eleitorais e dos membros do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau em matéria administrativa. Pessoal, aqui prestem atenção que quando houver violação a direito líquido e certo vamos lá de novo, pelo próprio tribunal, pelo presidente, por um dos seus juízes do TRE, pelo corregedor, pelos juízes eleitorais, pelo membro do Ministério Público de primeiro grau, pelos juízes eleitorais e pelo membro do Ministério Público de primeiro grau, a competência do MS será do tribunal. E em relação ao mandado de injunção e ao habeas data, que é mais fácil. Quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição do tribunal e ele não o fizer, impetra-se o mandado de injunção perante o tribunal. E por fim, em relação ao habeas data, ele será ajuizado para garantir o acesso de uma pessoa às informações pessoais que façam parte dos arquivos ou bancos de dados de entidades governamentais ou públicas nos casos previstos na Constituição. Claro, quando houver informações aqui, nos dois casos, informações de caráter eleitoral.
Ok, pessoal? Então, memorizem esse quadro, você vai matar aqui, se eu não me engano, 5 ou 6 incisos de competência previstos, linhas de competência previstas lá no artigo 23. Essa era a nossa dica de hoje. Nós demos algumas orientações de como você deve proceder em relação ao estudo da competência do tribunal e analisamos 3 competências fundamentais para a sua prova. Espero que você tenha gostado. Se houver alguma dúvida, se você tem alguma dica, se você tem alguma sugestão, interaja conosco aqui embaixo, deixe sua pergunta, venha conversar comigo, na medida do possível responderei a todos vocês. Excelentes estudos e até a nossa próxima dica.